Você sabe quais temas da história mais caem no vestibular da URCA? Vou falar aqui do top 10 dos assuntos mais cobrados na disciplina de História no vestibular da URCA. A URCA, ela não utiliza nota do Enem, então é aquele vestibular ainda tradicional. Então, se você pretende fazer qualquer uma das várias licenciaturas que a URCA oferece, Direito, Enfermagem, Economia, Medicina, você vai precisar fazer o vestibular da URCA. Ao todo, são 15 questões de História, certo? Alguns cursos, a disciplina de História tem um peso diferente. Vou te dar um exemplo aqui. Para o curso de Direito, a disciplina de História tem um peso maior do que outras disciplinas. História, Geografia e Linguagens basicamente têm o mesmo peso quando o curso é Direito. Dito isto, eu analisei as últimas 9 provas da URCA e compilei os dados por assunto, por tema, para a gente analisar aqui quais temas o vestibular da URCA mais cobra na disciplina de História. Então isso é importante, se liga aí que eu vou comentar cada um desses temas, tá bom? Vou começar pela 10ª colocação. Top 10, eu coloquei assuntos variados, porque na questão não fica claro qual assunto aquela questão se refere. São questões que envolvem, por exemplo, desenvolvimento das cidades e urbanização, questões muito específicas sobre monumentos da França. Poderia ser, inclusive, mais de um tema. Essas questões são a minoria dos assuntos cobrados, por isso que eu coloquei lá no top 10. São questões que não dá para você identificar muito bem qual o tema que ele quer abordar. Vai ser aqui comum na minha estatística que vários temas estão na mesma colocação, porque tem o mesmo número de questões, tá bom? Então eu não organizei aqui por afinidade, eu organizei por colocação. Em 9º lugar estão as civilizações pré-colombianas, que vocês já conhecem, astecas, maias e incas, Revolução Inglesa, Revolução Iraniana e a Nova República. Nova República já desde o processo da redemocratização até os dias atuais. Então, a partir do fim da ditadura militar, na década de 80, até agora a gente considera Nova República. Alguns historiadores consideram a partir da Constituição de 1988. Então, esses são os assuntos que estão em 9º lugar. Em 8º lugar, nós temos aqui o Renascimento, a Era Napoleônica, a Quarta República, que essa Quarta República aqui, as questões que eu levantei, elas falavam sobre João Goulart e Juscelino Kubitschek. Então, os historiadores encaixam esses temas no que nós denominamos de Quarta República. Ainda em 8º lugar, Brasil Império I, que é de Dom Pedro I, e as reformas religiosas que ocorreram na Europa. E dentro das reformas religiosas, a gente tem Contra-Reforma e a Reforma Protestante. Em 7º lugar, nós temos o Brasil Império II, que já é o governo de Dom Pedro II. Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Todos esses assuntos ocupam aí a 7ª colocação. Em 6º lugar, nós temos a Era Vargas, Guerra Fria, História e Cultura Africana e Feminismo. História e Cultura Africana envolve temas como o Apartheid, a descolonização da África, a independência dos países da África, então engloba uma série de assuntos que envolvem o continente africano. Eu coloquei feminismo, tudo aquilo que o vestibular cobra como luta e conquista de direitos das mulheres. Em 5º lugar, nós temos a Antiguidade Clássica, e aí para quem é mais novo não sabe o que é Antiguidade Clássica, são os assuntos que se referem à Grécia e Roma. Os historiadores classificam como Antiguidade Clássica. Temos também absolutismo monárquico, América Latina e Segunda Guerra Mundial. Quando eu coloco América Latina, é todo o processo de independência da América Latina, a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, ditaduras na América Latina, exceto o Brasil. Então, assim, eu coloquei tudo dentro do assunto de América Latina. Outro tema recorrente que eu coloquei como Segunda Guerra Mundial são ideologias, o fascismo, o nazismo, o nazifascismo. Todos esses assuntos eles vão concorrer ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, além dos conflitos, eu coloquei também esses assuntos. Em 4º lugar, nós temos Antiguidade Oriental. E aí, para quem não sabe o que é Antiguidade Oriental, são as civilizações que se desenvolveram no Oriente, as civilizações mais antigas. Por exemplo, os sumérios, os egípcios, os hebreus, os assírios, todas aquelas civilizações que se desenvolveram no Oriente. Também em 4º lugar,
está o tema de atualidades. Aí muita atenção para essa questão de atualidades. Nesse compilado que eu fiz aqui de questões de atualidades, está a questão indígena atualmente no Brasil, a questão do Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia. Tem diversos temas que são abordados no mundo e no Brasil que eu compilei como atualidade porque são assuntos que estão acontecendo praticamente agora. Outro tema que está dentro desse assunto de atualidades é o tema dos conflitos no Oriente Médio, por exemplo, entre israelenses e palestinos. É um conflito atual. Todos esses temas que estão agora na atualidade. Em terceiro lugar, está aí Idade Média. Muitas questões de Idade Média, sobre feudalismo, religiosidade, o desenvolvimento das cidades na Idade Média. Então, é um assunto bem recorrente. Juntamente com a Idade Média, em terceiro lugar, nós temos o Brasil colonial. Muitas questões do Brasil colonial. Isso envolve aí aquelas revoltas do período colonial, como a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, governo de Dom João VI, a vinda da família real para o Brasil, o processo de colonização, a chegada dos portugueses aqui, os índios durante esse período, os escravos, a escravidão durante o período colonial. Então veja que Brasil colônia é muito amplo, certo? Então está em terceiro lugar juntamente com a Idade Média. Outro assunto importantíssimo que ocupa essa mesma posição é a Primeira República. Para quem não sabe, a Primeira República vai de 1889 até 1930, que é quando começa a Era Vargas. Então, esse período aí de 1889, que é a proclamação da República, até 1930 é chamado de Primeira República. Dentro do assunto de Primeira República, a gente tem a República da Espada, a gente tem a República do Café com Leite. É um assunto muito extenso, Primeira República, está em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós temos o assunto de ditadura militar. Isso mesmo, o regime militar, como alguns historiadores classificam. Então, ditadura militar está em segundo lugar, com bastante questões, muitas questões sobre ditadura militar. E vamos lá, nossa primeira colocação é História do Cariri. É isso mesmo, não podia ser diferente, já que a universidade está na região do Cariri, era de se esperar que a história do Cariri ia ter preponderância sobre os demais assuntos, é isso? Então a história do Cariri está em primeiro lugar. Aí você pode me perguntar, professor, mas não é história do Ceará? O Cariri não faz parte do Ceará? É simples, porque a maioria dessas questões aqui, aliás, todas essas questões que eu separei, elas abordam apenas temas ligados à região do Cariri, certo? Então, a questão do Padre Cícero, o Caldeirão, do Beato José Lourenço, a Beata Maria de Araújo, a política aqui na região, o desenvolvimento de Juazeiro, Crato. Então, são questões que estão relacionadas somente à região do Cariri. Por isso que eu especifiquei História do Cariri. Mas se você quer uma classificação mais ampla, sim, seria História do Ceará. Para você ter uma ideia, eu compilei, acho que 16 questões ao todo, somente de História do Cariri, dentro desses vestibulares. E 3 questões de História do Ceará, que não se relacionavam ao Cariri. Então veja que tem uma preponderância muito grande da História do Cariri sobre a história do restante do estado, tá certo? Então uma classificação, grosso modo, História do Ceará. Mas se a gente quer ser mais específico para você se dedicar naquilo que mais cai da história do Ceará, é a História do Cariri. Eu vou trazer aqui um outro dado para você, um bônus, tá bom? Eu vou colocar aqui um gráfico na tela para você ver quais eras ou períodos da história mais caem no vestibular da URCA. Em primeiro lugar, nós temos a Idade Contemporânea. Lógico, Idade Contemporânea, né, de 1789 até os dias atuais. Então, claro que vai ter bem mais questões sobre a Idade Contemporânea, porque a história já consegue abarcar mais esse período. Em segundo lugar, nós temos a Idade Moderna. Muito bem, Idade Moderna, que vai ali desde 1453 até a Revolução Francesa. Então a gente coloca aí as reformas religiosas, o absolutismo monárquico, as grandes navegações, a chegada dos europeus às Américas. Então veja que é um período também muito importante da história. Em terceiro lugar, nós temos aí a Idade Antiga. Isso mesmo, a Antiguidade. Desde o desenvolvimento da escrita, né, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Então, dentro da Idade Antiga, a gente tem muitas civilizações importantes. A gente tem aí o desenvolvimento da civilização grega, romana,
as civilizações do Oriente, como o Egito, os hebreus, o primeiro e segundo Império Babilônico, os sumérios, os fenícios, né? Então, assim, tem muita história na Idade Antiga. E, por último, mas não menos importante, né? A Idade Média aparece aí, figura em quarto lugar nos temas cobrados. A gente tem que lembrar que a Idade Média é um período de tempo, mas que ocorreram acontecimentos importantes que foram contemporâneos e não ocorreram na Europa, como, por exemplo, o surgimento do islamismo. Isso mesmo, poucas pessoas sabem disso, mas o islamismo vai surgir no contexto da Idade Média, só que não na Europa, vai surgir ali no Oriente, na Península Arábica. Então, esses aí são os dados, os top 10, os assuntos que mais são cobrados no vestibular da URCA. Se você gostou, então compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse de fazer o vestibular da URCA e têm dúvidas com relação à disciplina de História. Se inscreve no canal e dá o joinha. Muito obrigado.